Meus irmãos, o deserto pode ser um lugar seco e sem vida, mas é exatamente lá que o Senhor prepara uma mesa para nos alimentar. Hoje, nesta noite tão especial, eu quero falar com cada um de vocês sobre um tema crucial: como reconhecer as respostas de Deus. Sim, aprender a enxergar o agir divino mesmo no silêncio. Espírito do Deus vivo, eu clamo para que o Senhor caia com frescor sobre nós agora. Queremos um depósito novo da Tua graça. Estamos de corações, mentes e almas totalmente escancarados para receber. Que o Senhor quebre toda resistência física e espiritual, tocando até a mente mais endurecida, para que a Tua glória penetre no mais profundo do nosso ser. Nós temos fome da Tua palavra e somos gratos pela Tua doce presença aqui. Obrigado, meu Pai. Eu sei muito bem que o Senhor ainda não realizou o milagre que tanto preciso, mas decidi te agradecer antes mesmo de ver o resultado. O Teu crédito comigo é infinito, meu Deus. Por isso, eu te louvo agora, e o Senhor faz a obra no seu tempo. Faça a Tua soberana vontade, pois o Senhor é grande e fiel. Eu já te dou graças por tantas bênçãos que ainda nem aconteceram no plano físico, mas que já estão decretadas no mundo espiritual. Alguns podem achar que estou agindo como um louco, mas vou continuar adorando como se a vitória já estivesse em minhas mãos. Aleluia. Eu declaro a bênção sobre a minha vida hoje, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Podem se sentar na presença do Senhor. Agora, pensem comigo. Faraó andava de carruagem, enquanto os escravos caminhavam a pé. Imaginem o que significa caminhar sem parar pelo deserto escaldante durante 2 meses e 15 dias. Estamos falando de praticamente 2 meses e meio de uma jornada exaustiva, acordando todos os dias com tudo o que se possui amarrado nas costas. Eles andaram por semanas a fio, carregando fardos pesados sem ter sequer um lugar digno para descansar os pés. Quando estudamos as Escrituras com atenção, percebemos que não eram apenas os pais ou as mães que suportavam esse peso absurdo. Até mesmo as criancinhas carregavam fardos. Mas reparem, eles não levavam apenas os seus próprios pertences, mas também as riquezas que pertenciam aos egípcios. É que ali, nas profundezas daquele mar vermelho que se abriu, aconteceu uma transferência sobrenatural de riquezas. A palavra nos revela que o povo pediu emprestado ouro e prata aos egípcios e, no fim das contas, não havia mais ninguém a quem pagar essa dívida, porque Faraó e todo o seu exército morreram afogados no Mar Vermelho. Olhem para isso. Deus realizou um cancelamento de dívida completamente sobrenatural na vida daquele povo. Parece que vocês não querem me ouvir hoje, mas repito, o Senhor cancelou as dívidas deles de forma milagrosa. A riqueza dos injustos foi acumulada para abençoar os justos. Os ímpios perderam tudo para que os servos de Deus pudessem herdar. Eles receberam uma herança pela qual não trabalharam diretamente, mas que era de direito. Era uma reparação histórica divina por terem trabalhado como escravos, sem receber um único centavo, por 400 anos. Tudo aquilo que foi negado e retido daquele povo durante 400 anos de opressão foi pago de uma só vez. Em um instante de milagre, eu já estou pregando aqui hoje e sinto o agir de Deus. Isso nos mostra que eles suportaram as maiores dificuldades como bons soldados, mantendo a fé firme mesmo cercados pela injustiça. No tempo certo, Deus agiu como o grande contador do universo, aquele que registra cada detalhe e acerta todas as contas de forma justa e perfeita. Ele veio e quitou tudo o que lhes era devido. Eles caminhavam carregados, sim, mas não de fardos de dor,
e sim com o peso glorioso das bênçãos divinas. Pouca gente te ensina que as bênçãos de Deus e a sua glória carregam um peso real, uma responsabilidade imensa que precisamos suportar com temor. A jornada daquele povo se parecia muito com a transição de jovens adolescentes que estão prestes a entrar na vida adulta. Eles celebram a conquista da liberdade com entusiasmo, mas ainda não possuem a maturidade e a estabilidade que tinham quando estavam sob a proteção direta de seus pais. Vocês sabem muito bem como funciona. Os jovens mal podem esperar para sair de casa, mas logo se deparam com os boletos para pagar e as duras responsabilidades da vida real. De repente, aquela pressa toda se transforma em choque ao perceberem que as coisas não são tão fáceis quanto pareciam. Ser livre custa muito caro, meus irmãos. Aqueles ex-escravos agora tinham liberdade de ir embora, mas para onde iriam? Quem os acolheria? Na verdade, eles eram um povo sem lar. Eles viviam como nômades, montando suas tendas onde quer que fosse possível, tentando sobreviver da melhor maneira em meio ao caos. Só que, mesmo diante de tanta instabilidade e provação, o nosso Deus permaneceu absolutamente fiel. Ele se fez nuvem durante o dia para amenizar o calor insuportável do sol. Eu me pergunto se existem pessoas aqui hoje que conseguem reconhecer que a provação não foi tão dolorosa quanto poderia ter sido. É o refrigério do Senhor nos protegendo. Muitas vezes, você e eu só percebemos a gravidade da situação quando já estamos fora dela. Olhamos para trás e dizemos com o coração grato: se não fosse pela mão do Senhor na minha vida, eu teria sido consumido pela angústia, teria desmoronado no caminho ou simplesmente desatado a chorar sem forças. O cuidado do Senhor era tão constante que aquela sombra milagrosa acabou se tornando o meu novo normal no deserto. E quando a noite chegava e o frio congelante ameaçava a todos, ele se manifestava como uma imponente coluna de fogo para nos aquecer. Em outras palavras, Deus climatizou o deserto, trazendo brisa fresca pela manhã e calor aconchegante à noite, porque ele se importa profundamente com o bem-estar de quem caminha com ele. Vejam o tamanho do amor de Jeová Jiré, que não apenas supre as nossas necessidades básicas, mas também investe no nosso conforto. Há mimos que Deus faz na nossa vida só para nos ver bem. Glória a Deus. Mas, mesmo diante disso, o povo parecia não notar esses detalhes de amor, porque estava focado demais no medo do amanhã e na incerteza. Quantas vezes deixamos de perceber a bondade do Criador só porque Ele escolhe não nos revelar todos os detalhes sobre o nosso destino final? Acabamos paralisados pelo trauma que a falta de respostas traz. A incerteza dói e nos machuca muito, até porque fomos criados por Deus como seres dotados de inteligência e cognição, com aquele desejo natural de planejar e saber o que vem a seguir. O grande sofrimento daquele povo era não saber a distância exata até a promessa. Eles tinham ouvido falar de uma terra maravilhosa, onde manava leite e mel, mas não sabiam por quantos dias ainda teriam de caminhar. Essa falta de clareza consome a nossa paz e gera uma tremenda frustração. É como no casamento, onde sempre há um cônjuge ansioso que exige saber cada detalhe de uma viagem. Queremos saber como iremos, o horário exato, em qual hotel ficaremos e se a reserva já está confirmada. As pessoas necessitam de garantias e detalhes minuciosos. No entanto, o outro lado costuma ser alguém mais relaxado, que apenas diz que tudo vai dar certo no final. Enquanto um tenta acalmar o parceiro, o outro exige respostas que ainda não existem. E Deus faz exatamente isso conosco, não nos dando detalhes porque Ele quer que caminhemos por fé e não
por vista, o Senhor preparou aquele cenário desértico especificamente para nos ensinar a confiar, pois o povo não sabia o quão longe estava do seu destino. Além disso, eles tinham dúvidas sobre a liderança de Moisés, que passou 40 anos longe vivendo com Jetro. Ele era do mesmo sangue, mas não compartilhava da dor deles. Enquanto os hebreus sofriam debaixo de chibatadas, fazendo tijolos pesados, Moisés era criado com todos os privilégios nos palácios reais do Egito. Os faraós morriam, o cenário político mudava e Moisés continuava lá fora, cuidando das ovelhas de Jetro no silêncio do campo. É verdade que Deus o enviou ao deserto de forma abrupta, após ele ter cometido um homicídio, mas aquilo também foi uma escola divina para ensiná-lo a sobreviver nas condições mais extremas. Por isso, meus irmãos, tenham muito cuidado com líderes que tentam guiar vocês por caminhos que eles mesmos nunca trilharam antes. Recentemente, um filho espiritual me pediu para ensiná-lo sobre um negócio que eu estava estruturando, e eu lhe respondi: eu não posso te ensinar algo que eu mesmo ainda estou aprendendo. É preciso ter um respeito profundo pelo chamado, para não deixar que a pressa ou a ansiedade de alguém te force a fingir um conhecimento que você ainda não domina. Existem lições valiosas nesta vida que somente a experiência prática é capaz de nos ensinar. Você pode fazer pesquisas na internet, ler dezenas de livros, frequentar as melhores faculdades e acumular diplomas de mestrado ou doutorado. No entanto, quando a prática começa, percebemos que a vivência real é a nossa melhor mentora. Muitos conceitos que funcionavam perfeitamente no papel e te garantiam notas excelentes simplesmente falham quando aplicados no trato com as pessoas. Há uma diferença brutal entre teorias acadêmicas e a vida real. E Moisés agora precisava liderar uma multidão inteira pelo deserto. Carregar a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas gera um desgaste emocional tremendo, porque ao menor sinal de crise, a tendência delas é se voltar contra você. É exatamente como pular na água para salvar alguém que está se afogando. No desespero, essa pessoa pode acabar te agredindo. Você se joga para salvar uma vida e acaba tendo que lutar contra quem está tentando resgatar. Se você parar para refletir sobre a sua própria história, certamente vai lembrar de momentos em que precisou combater justamente quem tentava proteger. Eu cansei de avisar, de alertar que aquilo daria errado e acabaria explodindo. É como implorar para alguém não colocar papel alumínio no micro-ondas, mas a pessoa ignora os conselhos e insiste em cometer o erro mesmo assim. E agora, a cozinha inteira está tomada por fumaça preta e os alarmes de incêndio estão tocando sem parar. A pessoa apenas diz: um desculpe sem graça, mas se tivesse ouvido os meus conselhos bem antes, teria evitado todo esse sofrimento desnecessário. Agora os bombeiros estão a caminho e eu tenho que dar explicações sobre algo que poderia ter sido evitado com sabedoria. Essa é a grande tensão que o texto sagrado nos revela hoje. Não se trata apenas do calor escaldante do dia, do frio cortante da noite ou da derrota de Faraó no mar. A verdadeira questão é como as pessoas reagem à instabilidade e ao medo. Aqueles mesmos que dançaram e celebraram com alegria à beira do Mar Vermelho, agora caminham arrastando os pés pelo deserto de Sim. Como é fácil passar do louvor à murmuração. Meus irmãos, não se deixem enganar por aqueles que gritam mais alto, correm mais rápido ou dão os maiores saltos no altar. O barulho que alguém faz não é uma prova infalível de que sua fé é genuína. Porque muitas vezes, aquele que permanece em silêncio sob o mais severo ataque é quem demonstra a fé mais profunda. Infelizmente,
Você e eu temos essa tendência humana de nos impressionar com demonstrações externas, como se o espalhafato fosse uma declaração de verdade espiritual. Mas escute o que eu lhe digo hoje antes de terminar a sua caminhada. A sua fé será testada muito além da sua dança de vitória. Eles dançaram na praia do Mar Vermelho porque Faraó tinha se afogado, mas agora estão murmurando contra Moisés e Arão, atacando o próprio salva-vidas que tenta resgatá-los. Permitam-me falar por um momento sobre o que eu chamo de raiva mal direcionada. Essa fúria desproporcional nada mais é do que o medo disfarçado de ira, descarregado em pessoas inocentes, simplesmente porque os verdadeiros culpados não estão ao nosso alcance. Somente quem já foi vítima desse tipo de injustiça consegue compreender a gravidade do que estou pregando. Às vezes eu me pego discutindo asperamente com a minha própria esposa, mas no fundo a minha raiva é contra a minha mãe. De repente, ela toca em um ponto sensível que desperta um rancor sufocado dentro de mim, e eu descarrego tudo em cima dela. Ela me olha assustada e pergunta de onde vem tanta agressividade. A verdade é que não tem nada a ver com ela, mas sim com o que eu guardei e nunca pude dizer à minha mãe. Pessoas feridas sempre vão ferir outras pessoas. Foi exatamente esse sentimento cego que fez com que o povo descarregasse sua fúria sobre Moisés e Arão. Com apenas 2 meses e meio de caminhada pelo deserto, Moisés começou a perceber que seria infinitamente mais fácil cruzar aquela terra seca sozinho do que liderar aquela multidão. No entanto, vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm pressa para liderar, ansiando por títulos e autoridade. Mas deixe-me abrir o meu coração. No fim das contas, tudo o que se ganha é um simples copo de água sobre o púlpito. A única diferença real entre quem prega e quem está nos bancos é esse copo, do qual eu quase nunca bebo. Em troca dele, eu recebo críticas impiedosas, rebeldias, acusações e estresse. Esse copo de água não vale a pena. É muito melhor você comprar um isotônico quando voltar para casa e poupar a si mesmo de tamanha dor de cabeça. Garanto que a liderança não compensa quando vemos o povo se enfurecendo contra Moisés e Arão, homens que nunca fizeram nada além de lhes fazer o bem. A grande verdade é que o ser humano sofre de uma grave amnésia espiritual quando se encontra em meio à incerteza. Eu não criei essa situação difícil e nem planejei esse deserto para nós. Foi o próprio Deus quem permitiu isso. Se você precisa descontar a sua frustração em alguém, desconte no Criador. Mas, infelizmente, a raiva mal direcionada faz com que pessoas inocentes paguem por problemas que elas não causaram. Nesta noite bendita, o foco da nossa reflexão será a nossa capacidade de reconhecer as respostas de Deus. Precisamos entender que, na grande maioria das vezes, aquilo que Ele nos envia não se parece em nada com as orações que fizemos. A ciência define o reconhecimento como a habilidade do cérebro de identificar estímulos do ambiente, sejam lugares, pessoas ou objetos conhecidos. Trata-se de um processo cognitivo onde a mente resgata uma informação guardada e a compara com o que está bem diante de nós. É o que acontece quando você e eu olhamos para alguém na rua e dizemos: olha só, aquele ali é o Fred, quase não te reconheci como você está. Nós fazemos isso porque já tínhamos a imagem dele guardada. Por essa razão, eu não posso apenas dizer que conheço algo novo. Eu preciso dizer que reconheço, pois dependo de uma vivência anterior para servir de referência. Confesso que tenho uma dificuldade imensa para lembrar o nome das pessoas. Então, para facilitar, sempre associo o nome a algo conhecido. Se alguém se apresenta dizendo: olá, meu nome é Davi,
Eu logo me lembro do salmista Davi da Bíblia. Assim, associando ao salmista, eu respondo com alegria. Faço isso porque preciso amarrar o que está diante de mim ao que ficou no meu passado. O grande problema é que, quando tentamos identificar as respostas do Senhor, a única referência que aceitamos é a imagem que criamos em nossa cabeça. Quando Deus responde trazendo algo totalmente diferente do que havíamos projetado, nós nos perdemos e não sabemos como reagir, pois a resposta não corresponde à oração que fizemos. Querem ir mais fundo nessa verdade? Vamos abrir em Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9. O texto nos exorta a buscar ao Senhor enquanto se pode achar e a invocá-lo enquanto está perto. Ele diz para o ímpio abandonar o seu caminho e o injusto os seus pensamentos. Mas esperem, eu compreendo perfeitamente que o ímpio deva abandonar suas atitudes erradas. No entanto, quando a palavra fala ao injusto, ela exige algo muito mais profundo, que ele renuncie aos seus próprios pensamentos. Essa ordem sagrada revela que as nossas próprias mentes podem nos trair se não tomarmos cuidado. Nós vivemos projetando, eu pensei que estaria numa posição melhor agora, pensei que estaria casado aos 30 anos ou que estaria livre de todas as dívidas aos 50, mas a Escritura ordena claramente que você abandone esses pensamentos limitados. Sei que o silêncio de vocês agora é profundo, mas eu lhes digo, abandonem suas velhas ideias sobre o que é o casamento, sobre como a igreja deveria funcionar ou sobre o que vocês merecem em um companheiro. Esqueçam o valor que achavam que deveriam receber em um emprego. Deus nunca prometeu abençoar vocês de acordo com seus planos, mas sim segundo os planos dele. Como desejam ter a mente de Cristo se continuam apegados às suas próprias ideias? Chegará um dia em que você precisará silenciar sua própria mente e declarar: Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita, pois tu sabes o que é melhor. Que o aflito se volte ao Senhor, que terá misericórdia, e ao nosso Deus, que perdoará até nossos pensamentos errados. Minha mãe sempre me alertava quando eu começava a raciocinar como um tolo. Ela não me chamava de tolo, mas dizia que meus pensamentos eram insensatos. Ela compreendia que educar é ensinar a pensar de verdade. E você jamais ensinará seu filho a raciocinar, se sua única resposta para tudo for porque eu estou mandando. De fato, quando me sinto frustrado com as atitudes de alguém, a minha primeira reação é perguntar em que a pessoa estava pensando. Eu faço essa pergunta porque, de verdade, não consigo compreender a lógica por trás de certos comportamentos espantosos. Muitas vezes, nós condenamos a conduta externa de alguém, mas nos esquecemos de que a raiz de todas as ações está diretamente ligada aos pensamentos. O comportamento visível é apenas o fruto daquilo que foi cultivado secretamente na mente. É por isso que Deus insiste em nos dizer que os pensamentos dele não são os nossos. Existe uma conexão indissociável, um cordão espiritual que amarra para sempre os nossos pensamentos aos nossos caminhos. Se você e eu conseguirmos compreender esse mistério, veremos que os caminhos do Senhor refletem a sua mente, enquanto os nossos revelam nossas limitações. O Altíssimo nos declara de forma categórica que seus planos são infinitamente maiores do que os nossos. Ele prometeu solenemente que nos abençoaria, mas nunca revelou quais caminhos usaria para isso. Nós costumamos idealizar que o milagre viria pelas mãos do bispo ou de uma música emocionante. Mas precisamos tirar nossas expectativas humanas do caminho de Deus. Se você entregar seus pensamentos ao Senhor,
em vez de erguer um altar em torno de suas opiniões frágeis, experimentará uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Entregar-se por completo significa abrir mão de todas as expectativas e projetos que construímos ao longo da vida. Quando declaramos que nos rendemos a Ele, estamos abrindo mão dos nossos projetos pessoais, do controle sobre o amanhã e da nossa definição de sucesso. Muitas vezes as pessoas se aproximam de mim e dizem que sou um pastor muito bem-sucedido. Nesses momentos, eu me pergunto se elas estão avaliando o meu ministério pela quantidade ou pela qualidade. Quem foi que determinou que o líder de maior sucesso é aquele que tem a maior igreja? O Senhor avalia o coração, valorizando a qualidade da nossa fé, enquanto o mundo idolatra meras aparências externas e números vazios. É muito provável que aquele pastor humilde, que lidera apenas 12 membros em uma pequena garagem, seja infinitamente mais bem-sucedido aos olhos do Criador porque foca no que é eterno. Nós temos essa mania de querer tudo muito grande, de ostentar estruturas gigantescas, mas o olhar de Deus busca, sinceramente, a pureza do caráter. Eu posso ser considerado um homem de grande porte físico, mas o que realmente importa é se sou um homem bom aos olhos do Pai. Descobri que alguém pode ter um corpo extremamente forte e, ao mesmo tempo, uma vontade fraca. Uma jovem que pesa 40 quilos pode se revelar mais forte do que qualquer atleta musculoso quando as tempestades da vida exigem resiliência. A força física que exibimos para o mundo exterior pode ser extremamente enganosa. Afinal, é perfeitamente possível ostentar uma aparência imponente por fora e carregar uma fragilidade assustadora no íntimo de sua alma. Por outro lado, existem pessoas aparentemente frágeis que guardam uma armadura inabalável dentro de si. Vocês estão conseguindo compreender a profundidade do que lhes digo? Há guerreiros silenciosos sentados nesses bancos hoje. Eles não têm músculos definidos, mas ai de quem ousar desafiá-los. O perigo de provocar certas pessoas é que você só descobre a força delas quando as atinge. Vendo aquela mãe dócil se transformar em leoa para defender seu filho. A verdadeira firmeza de caráter jamais poderá ser medida por aquilo que nós julgamos correto. Lembre-se do que diz o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus está fazendo é nos ensinar a abrir mão dos nossos planos humanos para que possamos finalmente reconhecer as respostas dele. Glória a Deus. Ao olhar para a minha própria caminhada, percebo que raramente as respostas do Senhor vieram no formato das minhas orações. Elas vieram de formas tão misteriosas que me deixaram confuso. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer com isso. Quero que você entenda uma coisa muito profunda hoje. As respostas de Deus nunca vão caber na nossa lógica humana. Elas não são cognitivas, meus irmãos. É por isso que o Senhor nos diz repetidamente, na sua palavra: eu vou te mostrar. Ele diz isso porque o lugar para onde ele está se preparando para te levar é tão extraordinário que a sua mente não consegue desenhar um mapa. Você não tem nenhuma referência do que ele está prestes a fazer na sua vida. Eu não sei exatamente para quem estou pregando hoje, se é para alguém aqui neste templo ou para você que me assiste agora na transmissão. Mas ouça bem, Deus está gerando algo completamente novo. As coisas velhas já passaram. É hora de esquecer o que ficou para trás e avançar com toda a força para o que está por vir. Prepare-se, porque o Senhor vai realizar em sua vida algo que você nunca testemunhou na história da sua mãe, do seu pai ou na herança dos seus avós. É algo inédito, que nem
os seus vizinhos jamais viram acontecer. Se pudesse ser explicado pela lógica, não seria um milagre divino. Deus vai agir de uma forma tão extraordinária que você ficará sem palavras. Ele está dizendo: eu vou te mostrar. Escreva isso agora nos comentários, anote no seu caderno. Deus vai me mostrar. O Senhor me diz que é muito melhor me mostrar na prática do que apenas falar. Ele vai te mostrar que é o teu provedor, que cura as tuas feridas, que te arranca desse abismo e que supre cada uma das suas necessidades. Ele vai te mostrar que existe um propósito divino por trás desse caos aparente na sua vida. O Senhor vai revelar a você até mesmo o motivo pelo qual sua mãe não pôde te criar. Chega de murmurar. Pare de reclamar pelos cantos só porque sente falta de algo que não recebeu no passado. Ele diz: eu vou te mostrar. Eu já sabia tudo o que eles não seriam na sua vida e mesmo assim te escolhi. Não dependa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão ou de quem quer que seja. Apenas continue caminhando lado a lado com ele, pois o caminho que temos pela frente é totalmente novo. Se você suportar a dor dessa incerteza temporária, ele vai descortinar o futuro. Há um plano perfeito sendo executado agora mesmo. Um plano que não está nos seus projetos, nos seus esboços ou na sua agenda humana. É algo totalmente inédito e exclusivo para você. Abra o seu coração, pois o Senhor está prestes a moldar algo totalmente novo dentro de você. Não vai ser como a experiência com o seu primeiro pastor, nem vai se parecer com os traumas da sua infância. Olhe para a pessoa ao seu lado agora e declare com autoridade: Deus vai te mostrar. Não se desespere. Mesmo que hoje você não consiga enxergar a mão dele agindo na sua situação atual, ele vai revelar a sua glória. Talvez pareça que você foi abandonado na escuridão, mas a verdade é que o Senhor está trabalhando no silêncio. Você olha ao redor e não reconhece nenhuma placa de trânsito, nenhuma marca na estrada da via. Essa fase de transição é assustadora, eu sei. Afinal, você nunca viveu essa idade e nunca esteve nessa posição antes. Tudo isso é completamente desconhecido para você. Uma verdadeira terra estrangeira. Você se sente perdido sem saber como agir neste momento. Tentou aplicar as velhas fórmulas do passado, mas elas já não funcionam mais. Tentou apressar o futuro com as próprias mãos, mas as portas continuaram trancadas. O segredo agora é aquietar a alma e contemplar o livramento que vem do alto. Deus está dizendo: eu vou te mostrar. Declare isso com fé. O Senhor vai me mostrar. Quando chegar o momento exato determinado pelo céu, a clareza virá, a visão se tornará nítida e o entendimento vai florescer. Até que esse dia chegue, continue caminhando por fé e não por aquilo que os seus olhos naturais conseguem ver. Suas respostas vão se manifestar. Lembre-se do cego a quem Jesus mandou ir até o tanque de Siloé, mesmo sabendo que ele não enxergava nada. O Senhor queria que ele tateasse o caminho, que dependesse do toque e da fé em cada passo. E quando você finalmente alcançar a água, a promessa vai se cumprir. Se você crê nisso, levante a sua voz e adore ao Senhor agora mesmo com alegria. Lembro-me de quando assumi o compromisso de erguer este templo. Eu não tinha a menor ideia de como pagaríamos por ele. Nada na minha história de vida me preparou para lidar com um orçamento de aproximadamente 86 milhões de dólares apenas para construir o santuário. Eu não tinha referências, era algo grande demais para minha mente. Quando contei à minha mãe, ela me disse: meu filho, eu nem consigo pensar em valores tão altos. Naquele momento eu pensei: meu Deus, mãe, eu também não consigo mensurar isso. Mas a voz do Senhor sussurrou no meu coração: eu vou te mostrar. Muitos especialistas me aconselharam a não erguer um ministério deste tamanho nesta comunidade. Sugeriram
que eu me mudasse para a região nobre de North Dallas, onde o dinheiro estava concentrado. Mas a ordem divina foi categórica para que eu permanecesse exatamente aqui. O conselho deles não era ruim. Fazia todo sentido do ponto de vista puramente humano. No entanto, o agir do Espírito não segue a lógica dos homens, ele é sobrenatural. A sabedoria divina muitas vezes parece loucura para o mundo, pois Deus confunde os sábios para revelar a sua glória. Ele está dizendo a você hoje: eu vou te mostrar o meu poder. Muitos de vocês receberam uma direção de Deus para vir para cá e disseram: Senhor, eu nem sei o que vou fazer nesse lugar. Mas ele respondeu calmamente: não se preocupe, apenas dê o passo de fé e mude-se, pois lá eu vou te mostrar. Glória a Deus por isso. Você empacotou suas coisas e partiu pela fé pura. Quando avisou seus parentes, eles acharam que você tinha perdido o juízo. Mesmo assim, você deixou sua terra e sua parentela rumo ao desconhecido sob a promessa divina. Agora, nessa nova caminhada, você está aprendendo o verdadeiro significado da fé, da confiança, da oração e do poder espiritual. Às vezes a sua mente questiona o que você está fazendo aqui, mas não permita que seus pensamentos te arrastem de volta ao passado. Isso é sobrenatural. Se você sente no seu espírito que esta mensagem é a verdade de Deus para a sua vida hoje, celebre e glorifique ao Senhor agora mesmo. Ele vai se manifestar com poder. É exatamente por isso que o Espírito Santo te trouxe para esta transmissão hoje à noite, para reafirmar no seu coração que ele tem um plano perfeito traçado para você. Embora os detalhes ainda estejam ocultos, a promessa de que ele vai te mostrar permanece firme. No tempo determinado, o Senhor revelará cada detalhe da sua caminhada cristã. Até lá, você passará por testes para provar se consegue obedecer, mesmo sem compreender a direção. Abram suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa palavra tremenda hoje. Há alguém aqui enfrentando o deserto de uma caminhada de fé neste momento? Eu sei que a incerteza dói e que, apesar da sua grande devoção, às vezes o cansaço te faz murmurar por ter sido arrancado da sua zona de conforto. Os críticos te apontam o dedo, mas a voz do alto continua sussurrando: eu vou te mostrar. Você precisava estar neste estudo bíblico hoje para receber essa confirmação do céu. Sinto o agir do Espírito Santo trazendo paz aos corações aflitos agora. O Senhor vai revelar os motivos de cada provação, de cada mudança repentina e da solidão temporária. Ele te afastou do que era familiar porque aquilo já não gerava frutos, preparando um solo fértil para a sua vida. Adore a Ele com toda a sua alma por 30 segundos agora. Talvez você esteja questionando: mas, Senhor, meus rendimentos financeiros diminuíram. Eu te digo, não se desespere pelos recursos materiais, pois Ele vai te mostrar a sua provisão. Você reclama: mas as pessoas não reconhecem mais o meu valor. Não busque a aprovação humana, Deus vai te exaltar no tempo certo. Esqueça os cargos e posições de prestígio que você já teve, pois esta obra não tem a ver com vaidade, fama ou riqueza. O Senhor está trabalhando na estrutura profunda da sua alma neste momento. Até que esse processo interno seja concluído, a confusão pode persistir, mas a sua única tarefa é confiar nele. Eu sinto uma unção tremenda e uma palavra profética fluindo com autoridade divina neste lugar para renovar a sua esperança. Sinto o poder do Altíssimo operando maravilhas entre nós hoje. O Senhor vai descortinar as respostas que você tanto busca. Se esta palavra arde em seu coração, levante as suas mãos
e adore ao Pai com gratidão sincera. Glorifique a Ele com júbilo. Vá para o seu lar hoje e declare com convicção para os seus filhos e para o seu cônjuge: o Senhor vai nos mostrar o caminho. Diga aos caluniadores que tentaram destruir a sua reputação que Deus prepara uma mesa farta diante dos seus adversários, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo o seu cálice transbordar. No início do meu ministério, zombavam de mim, chamando-me de líder de seita, porque apenas 50 pessoas decidiram me seguir na estrada da fé. Eles diziam que aquilo parecia uma heresia, mas eu nunca me importei com os julgamentos humanos. Eu sabia que estava debaixo de uma ordem de Deus e aquelas vidas sabiam que deveriam me acompanhar. Hoje, 25 anos depois, os mesmos críticos assistem atônitos ao que o Senhor realizou, pois a justiça divina sempre se manifesta no tempo certo. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, pois a colheita virá se não desanimarmos. A vitória está a caminho, meus irmãos. Escrevam isso nos comentários. Está chegando. Declare ao seu irmão do lado que a bênção está batendo a porta. Embora a realidade atual ainda oculte a promessa, o agir de Deus é real. Vamos nos assentar e mergulhar ainda mais fundo no mistério da sua maravilhosa presença. Meus irmãos, há uma palavra de conhecimento e de sabedoria fluindo de maneira extraordinária neste lugar agora mesmo. Sinto que Deus acabou de acalmar a ansiedade profunda de alguém que está me ouvindo. Ele está nos dizendo com muita clareza: eu vou te mostrar. Apenas descanse em mim e confie. Eu vou abrir rios no meio do seu deserto e farei brotar água da rocha mais dura. Vou suprir cada uma das suas necessidades segundo as minhas riquezas em glória. Agora prestem atenção nisso. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão para deixar a sua terra, o seu povo e a casa de seu pai. Foram 3 coisas que eram dele. 3 apegos pessoais para ir em direção à terra que Deus mostraria. Meu Deus do céu. Perceba a profundidade disso. Quando você sai daquilo que é seu, você entra no que é de Deus. Você deixa para trás a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai, abrindo mão de 3 coisas que eram suas, para se apegar a apenas uma coisa, que é o eu do Senhor. Tudo que você achava que era seu, o Senhor arrancou de você. Ele te tirou de tudo o que era familiar e te trouxe dessa trindade de apegos para a promessa de um Deus que diz: eu vou te mostrar. Diga isso comigo agora. Eu vou te mostrar. Repita com fé. Ele vai te mostrar. Louve a Deus por essa palavra maravilhosa, apenas pela palavra dele que não falha. Apeguem-se apenas à palavra do Senhor, pois é através desse processo de desapego que começamos a descobrir a soberania dele. Eu entendi que não posso me agarrar ao que é meu e ao mesmo tempo possuir o que vem dele. Por isso, preciso estar disposto a abrir mão dos meus próprios pensamentos para acolher os pensamentos dele. Preciso deixar o meu caminho para trilhar o caminho dele. Tenho que me esvaziar de mim mesmo, e sei que essa é a parte mais difícil. É doloroso porque envolve minha parentela, minha terra e a casa do meu pai. É o que eu conheço, o que eu entendo, o lugar onde fui criado e com o qual estou acostumado. É a minha zona de conforto. Parece loucura quando o Senhor nos pede para deixar tudo com o que nos identificamos para nos lançar em um deserto cheio de incertezas. Nessas horas, a única garantia que temos é a palavra dele. E a resposta de Deus para nós é exatamente essa sim. Eu vou tirar de você cada muleta em que tem se apoiado, até que não reste mais ninguém em quem confiar além de mim. Ele diz que vai nos mostrar o caminho no momento certo. Não diz que já mostrou,
mas que vai mostrar. Por isso, enquanto espero que a vontade dele se revele no futuro, eu preciso continuar caminhando no presente. A vontade é o amanhã, mas o passo de fé é agora. Minha jornada consiste em caminhar pela incerteza em direção à soberana vontade divina. Vocês não estão compreendendo a dimensão espiritual disso que estou compartilhando? Repitam comigo, com autoridade. Eu vou te mostrar. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 22, porque tenho mais uma revelação para entregar, embora ainda nem tenha chegado ao meu texto principal. A palavra nos diz que depois dessas coisas Deus provou a fé de Abraão. Ele o chamou e Abraão respondeu prontamente: eis-me aqui. Foi então que Deus ordenou que ele levasse seu filho. Naquele instante, Abraão deve ter pensado que já era difícil o bastante estar naquele lugar isolado. O Senhor ordenou que ele pegasse seu filho, seu único filho Isaque, a quem tanto amava, e fosse para a terra de Maraia. Quero que vocês grifem essa expressão no texto ou em seus aparelhos. A região de Maraia. Deus tem o hábito de nos colocar em uma determinada região sem revelar o ponto exato de imediato. Vejam o exemplo de Ruth, a Moabita, a quem Deus conduziu até as terras de Boaz. Ela estava na vizinhança da sua grande bênção, antes mesmo de possuir Alá. É por isso que o seu coração se enche de alegria. Porque embora a promessa ainda não tenha se materializado por completo, a sua alma já sente que está muito perto. Diga para quem está ao seu lado: eu estou muito perto. Declare com convicção que você já pisou na terra da sua promessa. O inimigo deveria ter tentado te destruir antes de você alcançar esta região do seu destino e do seu propósito divino. Embora eu não considere que já tenha alcançado a vitória final, eu sei que estou no lugar certo. Não cheguei ao topo ainda, mas nunca estive tão perto em toda a minha vida. Como posso ter tanta certeza disso? É porque o meu espírito testifica. Meus olhos naturais não enxergam e minhas mãos não podem tocar, mas a minha fé sente. O dinheiro ainda não está na conta e a restauração familiar não aconteceu, mas a atmosfera espiritual mudou. O adversário te ataca justamente por você estar nessa região. A intensidade dos ataques espirituais contra a sua vida é o termômetro que indica que você chegou ao território da sua bênção. Lembre-se de quando Jesus expulsou os demônios daquele homem possuído por uma legião e os espíritos imploraram para não serem mandados para fora daquela região. Eles queriam permanecer ali porque sabiam que a presença de Deus estava prestes a mudar aquela realidade. Aprendi a discernir a grandeza das bênçãos de Deus pela fúria do contra-ataque do inimigo. Se as forças das trevas estão se levantando com tanta força agora, é porque você cruzou a fronteira. Se você está enfrentando batalhas seguidas e sem trégua, alegre-se, pois você está no lugar da sua vitória. Mal conseguimos resolver uma crise e logo surge outra tempestade ainda maior nos assolando de todos os lados. São combates espirituais absurdos que parecem não fazer o menor sentido lógico justamente por terem uma origem maligna. Estamos travando uma verdadeira batalha nos lugares celestiais, porque ousamos entrar no território que o Senhor nos reservou. Talvez os recursos financeiros ainda não tenham chegado e as portas do emprego ideal continuem fechadas. Mas os sinais da resistência espiritual provam que você pisou no lugar certo do seu chamado. Se você consegue discernir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração neste momento, adore ao Senhor com toda a sua força. Compreendam que o principal objetivo do inimigo é forçar a nossa retirada desse solo sagrado que conquistamos. Quando as Escrituras nos alertam para não darmos lugar ao diabo,
O verdadeiro significado é não ceder um único centímetro do nosso território espiritual. Uma vez que você toma posse da terra, não recue diante das ameaças, pois a sua vitória está mais próxima do que nunca. Sinto em meu espírito que estou profetizando diretamente para a vida de alguém aqui hoje. Deus me enviou para descrever exatamente a sua situação atual, para que você permaneça firme. Glorifique a Deus com ousadia, se você sabe que o combate só começou porque você finalmente alcançou a região da promessa. No momento exato em que você cruzou a fronteira espiritual, as legiões das trevas se levantaram furiosas contra você. Foi exatamente isso que aconteceu quando o Senhor ordenou a Abraão que fosse até a terra de Maraia para oferecer seu filho em holocausto sobre o monte que ele indicaria. Mesmo estando no lugar geográfico correto, Deus ainda não revelou o ponto exato da provação. Essa jornada de fé não segue a lógica da nossa mente humana, pois estamos trilhando caminhos totalmente desconhecidos. Você não conseguirá discernir essa direção divina usando apenas a sua razão natural. É preciso desenvolver uma sensibilidade espiritual profunda para perceber que o Senhor está agindo. Quero que compreendam que a verdadeira adoração é a chave espiritual que abre e aguça os nossos sentidos espirituais. Muitas pessoas ainda não entenderam o poder da adoração e apenas toleram esse momento do culto enquanto aguardam a pregação da palavra de Deus. Elas justificam sua frieza dizendo que não são emotivas ou que não sentem vontade de adorar. No entanto, nós não erguemos o nosso louvor a Deus baseados em sentimentos humanos passageiros. Nós o adoramos apesar das nossas fraquezas e emoções diárias. O propósito do louvor genuíno é despertar nossa percepção sobrenatural para sintonizarmos com a frequência do Espírito Santo. Confesso que no início da minha caminhada, eu não conseguia compreender essas manifestações espirituais, pois fui criado em uma denominação litúrgica tradicional. Naquela época, as pessoas só expressavam emoção em momentos muito específicos. Mas, quando passei a conviver com irmãos pentecostais e carismáticos, vi pessoas glorificando a Deus de forma intensa, mesmo no silêncio, pois os sentidos espirituais delas estavam ativados. Como nos ensina a Epístola aos Hebreus, nossos sentidos devem ser exercitados pelo uso constante. Nossos canais espirituais de visão, audição e toque são estimulados na adoração a um Deus invisível, elevando nossa alma acima da realidade visível ao nosso redor. No texto original, em grego, a palavra traduzida como exercitados é gimnásia, de onde deriva o nosso termo ginásio. Isso significa que quando Deus decide treinar a nossa fé, Ele silencia todos os nossos sentidos físicos para podermos discernir no Espírito o que Ele deseja falar à igreja. Sem esse entendimento, o ensinamento bíblico que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, perderia totalmente o seu sentido profundo. O Senhor não está se referindo aos nossos canais auditivos naturais, mas sim aos nossos ouvidos espirituais. Ele fala diretamente ao nosso íntimo, de forma sobrenatural, soprando verdades eternas que reverberam no profundo de nossa alma. Meus amados, será que eu estou me fazendo entender? Prestem atenção. Deus colocou vocês neste culto para que seus sentidos fossem exercitados pela prática. Posso ir mais fundo? A cognição exige lembranças do passado. Vocês se lembram daquele primo distante, o Willie James, lá de Chicago? Deixem-me pensar.
estou ativando minha mente. Sim, eu me lembro dele porque ele é o meu ponto de referência. Eu precisei vasculhar minha razão cognitiva para resgatar essa visão. Entenda uma coisa, meus irmãos. Existe uma ligação direta entre os nossos olhos e a nossa memória. Tudo o que eu vejo com os meus olhos físicos, eu registro automaticamente na minha mente. Mas o que acontece quando o Senhor nos dá algo que nenhum olho humano jamais viu, nenhum ouvido ouviu e nunca subiu ao coração do homem? Eu não consigo usar a minha mente lógica porque simplesmente nunca vi aquilo antes. É assim que eu me lembro de vocês, porque já os vi. Se eu olhar para Serena, posso até notar que ela mudou o cabelo, mas ainda sei que é ela. Demorei 1 minuto para reconhecer, mas lembrei do rosto. Eu precisei ter um encontro prévio para fazer essa associação. Escutem bem, igreja. O que Deus está prestes a fazer na vida de vocês não segue a lógica da cognição humana. Nós só lembramos do que já conhecemos. Até nomes estrangeiros são difíceis de gravar porque não temos nenhuma referência em nossa mente para associá-los. Por isso, quando alguém se apresenta com um nome longo e difícil como Alaba Shahanda Bosch, a gente logo diz que vai chamar de letra A. Seria fácil lembrar se tivéssemos crescido ouvindo nomes parecidos, pois haveria uma ponte em nossa mente. Mas o que acontece quando Deus decide operar um milagre inédito para o qual você não tem nenhuma referência e seus olhos nunca viram nada igual? Eu só lembro do que já enxerguei. Como lembrar de algo se formos cegos? Os nossos olhos são o portal que ajuda o cérebro a registrar cada informação. Quando entro no carro com minha esposa, ela me fala de alguém e eu pergunto: de quem você está falando? Ela responde daquela moça de vestido vermelho. Ela gravou aquela imagem porque viu o vestido usando a associação lógica. Ela se lembra perfeitamente da mulher porque guardou a imagem do vestido na memória. Eu, por outro lado, fico totalmente perdido porque não prestei a menor atenção na pessoa e muito menos na roupa dela. Mas para não cortar o assunto, eu digo: continue contando a história, prossiga, desabafe e coloque tudo para fora. Aí, no domingo seguinte, quando estamos no templo, eu pergunto baixinho qual delas era. Falo a verdade para vocês. Eu faço isso o tempo todo. Eu peço para ela me mostrar quem é, porque preciso olhar fixamente, prestar atenção e gravar aquele rosto no meu cérebro. Sem esse registro visual, nossa mente não consegue lembrar. Meus irmãos, abram suas Bíblias em João, capítulo 6, versículos 13 ao 15. Estou quase chegando lá, amém? A palavra diz que eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães de cevada que restaram dos que comeram. Ao verem aquele milagre de Jesus, as pessoas começaram a clamar. Prestem atenção nisso. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que planejavam levá-lo à força para coroá-lo rei, retirou-se sozinho para o monte. Prestem atenção. Ele não subiu ao monte apenas para orar. Ele foi para se esconder, pois eles o haviam identificado como Messias. Agora tudo faz sentido. Os discípulos não o reconheceram andando sobre as águas, porque ele havia ocultado a forma conhecida, revelando-se sob um aspecto diferente, que os fez pensar que era um fantasma. Aleluia! Glória a Deus! Coloquem aquele outro texto de volta na tela, por favor. Eu quero que a igreja leia e reconheça o que estava escrito antes. Sim, esse mesmo que estava projetado. A Bíblia diz que eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos cheios com as sobras dos 5 pães de cevada que haviam sobrado daqueles que comeram. Glória!
Depois que aquela grande multidão testemunhou o sinal miraculoso de Jesus, ao multiplicar apenas 2 peixes e 5 pães para alimentar mais de 5.000 homens, todos começaram a dizer maravilhados: sem dúvida alguma, este homem é o verdadeiro profeta prometido que deveria vir ao mundo para nos guiar. Jesus, entretanto, sabendo que eles queriam proclamar-lo rei à força e não pelo caminho da cruz, mas pela força humana, retirou-se novamente sozinho para o monte. Escutem bem o que vou lhes dizer. Vocês não podem permitir que as pessoas os coroem antes do tempo determinado por Deus. Não permitam que elogios vazios e lisonjas baratas os empurrem para uma posição para a qual vocês ainda não estão preparados. Deixem que a paciência complete sua obra perfeita. O Senhor vai revelar o momento exato de agir. Até lá, prefiram se esconder, mesmo daqueles amigos bem-intencionados que tentam forçar as coisas. Pare de ouvir quem diz: se fosse eu, assumiria aquela igreja. Se fosse eu, ficaria com aquele homem ou aceitaria aquele emprego. Cale-se, não é você. Ninguém vai me forçar a ser coroado antes da hora, porque o meu próximo compromisso não é com o trono, mas com a cruz. E a palavra diz que os passos do homem justo são confirmados pelo Senhor, que se deleita em seu caminho. Vamos avançar. Abram em Mateus capítulo 14, versículos 25 ao 29. Percebam que, na 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Ao verem aquilo, os discípulos se apavoraram e gritaram de pavor, pensando ser um fantasma. Por que não o reconheceram se tinham acabado de vê-lo? O problema deles é que nunca conseguiam identificar Jesus quando ele aparecia em outra forma. Mas logo Jesus lhes disse: tenham bom ânimo. Sou eu, não temam. Eles não reconheceram sua aparência física, mas identificaram sua voz. A Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguirão o estranho. A imagem e a voz não pareciam bater, mas quando ouviram o som disseram: parece ele. Então Pedro desafiou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Eu ainda desconfio dessa imagem, pois não se parece com o homem que subiu o monte. Aquele que andava na areia parece diferente de quem caminha sobre o mar. É por isso que Deus disse a Moisés: você não pode me limitar. Eu sou o que sou. Eu me torno o que for necessário para agir, porque eu sou Deus. Eu posso ser a água que brota da rocha. Posso ser o mel no corpo do leão. Posso ser o pão do céu. Eu me manifesto como quiser. E ali, sob um aspecto desconhecido, ele manteve a mesma voz e ordenou: venha. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir até ele. Irmãos, digo isso para chegarmos ao nosso texto central. Aprendemos que as respostas de Deus costumam desafiar nossa lógica. Ele prometeu enviar pão, como vemos em Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 5 e de 31 a 32. Mas quando o milagre caiu, o povo chamou de maná. Eles buscavam pão, mas qual era a única referência de pão que eles guardavam na mente? O pão do Egito. O único pão que aquela geração conhecia era o pão do Egito. Por isso, quando Deus enviou o sustento do céu, eles não o reconheceram. Chamaram-no de maná, que significa: o que é isso? O Senhor chamava de pão, eles chamavam de maná. Qual a diferença? É o contraste entre o que sua mente acha que o milagre deveria parecer e o que está bem diante de você, com uma forma diferente da esperada. Estou pregando esta palavra hoje porque muitas vezes a resposta de Deus para a sua oração se apresenta de um jeito tão inesperado que você corre o risco
de rejeitar a própria bênção simplesmente por não conseguir reconhecer por Fezeleá. Esta é a base, o alicerce absoluto de todo o Evangelho de Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam porque simplesmente não o reconheceram. Se os poderosos e governantes deste mundo compreenderem quem ele era de fato, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas a mente deles estava cega. Quando Jesus questionou os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Alguns responderam que ele era Elias. Outros disseram que era Jeremias. Então ele perguntou diretamente, e vocês, quem dizem que eu sou? Apenas um dos 12 discípulos conseguiu enxergar a verdade. Foi o mesmo homem que o reconheceu caminhando sobre o mar furioso. Ele declarou, Tu és o Cristo. Igreja, vocês não estão me ouvindo direito. Glorifiquem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que revelaram isso a você. Seus olhos físicos não poderiam ver essa verdade, mas ela veio diretamente do meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu vou levantar a minha igreja sobre os ombros de homens e mulheres que conseguem discernir o invisível, que sabem me reconhecer mesmo sob disfarces e que operam por meio de revelação sobrenatural. De tempos em tempos, eu vou ungir líderes capazes de enxergar além do óbvio. E se você puder ver o que a multidão não vê, você conquistará o que eles jamais poderão alcançar. Vocês estão entendendo o mistério? Olhe para o irmão ao seu lado agora e diga, aprenda a reconhecer. Reconheça que aquele homem ali pode ser o marido que Deus preparou para você. Ah, mas você reclama que ele é muito baixo e não bate com o seu padrão. Eu não vou me aprofundar nessa história para não criar polêmica, mas vocês entendem. Nós criamos listas mentais de como as coisas deveriam parecer. Mas os casamentos de verdade não são sustentados pela aparência física. Eles se apoiam naquilo que você consegue discernir no espírito da pessoa. Essa percepção espiritual ultrapassa a beleza externa, porque a casca envelhece e muda, mas a conexão real permanece intacta para sempre. Eu já disse isso dezenas de vezes, mas faço questão de repetir para que gravem, meus irmãos. Se vocês me levassem hoje mesmo até a casa da minha sogra e me colocassem naquela sala com os móveis pretos e vermelhos, eu seria capaz de desenhar um X exato no chão. Eu juro a vocês, com toda a certeza do meu coração, que eu apontaria o lugar exato onde Deus me revelou que ela seria a minha esposa. Naquele momento eu não disse nada para ela, guardei aquilo no meu espírito. Mas assim que entrei no carro com meu grande amigo Jerry, eu não consegui me conter. Vocês sabem como os homens fazem, não é? A gente não fala direto para a mulher, a gente confidencia ao nosso melhor amigo. Olhei para o meu companheiro e disse com toda a convicção, eu vou me casar com essa mulher. Ele até duvidou, mas eu insisti que ela era escolhida por Deus para mim. Como foi que eu soube daquilo? Eu simplesmente senti no meu íntimo, meus amados. Não foi algo que os meus olhos físicos puderam contemplar. Foi uma convicção espiritual que invadiu a minha alma. Por causa disso, eu nem cheguei a fazer aquele pedido de casamento tradicional de imediato. Ela vive dizendo por aí que eu nunca pedi em casamento. Mas a verdade é que eu pedi sim. Lá na frente, do meu jeito. Nós estávamos dirigindo por uma grande avenida em direção a Canal City, conversando sobre coisas da vida, quando eu soltei a seguinte frase. Acho que se eu me casasse com você, você aceitaria, não aceitaria? Olha, convenhamos que foi uma cantada terrível, não tentem repetir isso em casa. Mas era o melhor que eu tinha no momento, e quando ela respondeu que sim, eu disse que já bastava. Eu decidi ali mesmo que nós iríamos construir a nossa história a partir daquela resposta simples. Aquele foi, de fato, o meu grande pedido de casamento.
Anos mais tarde, eu fiz algo muito melhor quando lhe dei uma segunda aliança, me ajoelhei e fiz toda aquela cena bonita que as mulheres tanto merecem. Mas da primeira vez, enquanto eu dirigia, eu só disse que assumia que ela diria sim. E aonde eu quero chegar com essa mensagem nesta noite? O meu objetivo é que você entenda que para reconhecer a resposta de Deus, você precisa abrir mão da imagem idealizada que criou. O Senhor não prometeu te dar uma lista de desejos prontos. Ele prometeu te guiar até o lugar certo. Agora abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 5. Vamos também ler os versículos 31 e 32, compreendendo o cenário completo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica bem ali entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Eles já estavam caminhando há 2 meses e meio, debaixo daquele sol escaldante, e o cansaço gerou uma murmuração terrível no acampamento. Tomados pela amargura, eles começaram a descarregar a raiva em cima de Moisés e Arão, dizendo que teria sido melhor morrer pela mão do Senhor no Egito. Que tolice absurda! Que diferença faz onde você vai morrer se o resultado final é o mesmo? Quando as pessoas ao seu redor começarem a falar bobagens motivadas pela dor e pelo cansaço, meu conselho é claro: não discuta. Evite discutir com quem está passando por um trauma profundo, pois a dor cega o entendimento. O que importa se a morte te alcança no Egito ou no meio do deserto, o fim é exatamente o mesmo. Mas o povo estava ali furioso, reclamando que iam morrer no lugar errado e sofrendo de uma amnésia espiritual gravíssima. Eles diziam, com saudade, que no Egito se sentavam ao redor de panelas cheias de carne e comiam até se fartar. Ora, se você vai morrer de qualquer jeito, que diferença faz o banquete? Seria apenas a última refeição de um condenado. Eles acusaram a liderança de ter los levado ao deserto para morrer de fome, preferindo voltar à escravidão só para ter comida no prato. Eles se lembraram do sabor da comida, mas se esqueceram das correntes que os prendiam. Vocês esqueceram a dor de fabricar tijolos sem palha sob o chicote implacável do feitor. Esqueceram a crueldade extrema de Faraó e todos os abusos que sofreram diariamente. É inacreditável como alguém aceita voltar para o abuso só porque a janta é farta. Quantas vezes na vida nós trocamos o melhor de Deus por algo inferior só porque parecia mais confortável no momento? O templo silenciou agora. Meu Deus, voltar para os braços do opressor por pura carência ou comodismo? Por que voltar para quem te maltratava só porque a comida era boa? Diante dessa ingratidão, o Senhor agiu e prometeu chover pão do céu, mas com uma condição: cada um colheria apenas o necessário para aquele dia. Seria um teste de obediência diária e no 6º dia eles deveriam preparar o dobro. Esperem um momento. Parem tudo e prestem muita atenção nessa palavra: preparar. Durante toda a minha caminhada de fé, eu achei que o maná já caía do céu em forma de pães prontos, quentinhos. Eu imaginava bisnaguinhas e torradas caindo das nuvens como se fosse um banquete pronto, sem nenhum esforço. Eu não fazia ideia de que o povo de Israel precisava cozinhar aquela provisão. Compreenda o mistério que está revelado aqui. O que Deus fez chover do céu não estava pronto para o consumo imediato. Aquilo precisava de preparação, de dedicação e de trabalho. O que o Senhor derrama sobre a sua vida do alto dos céus é o potencial puro, a semente divina. E o povo não reconheceu a bênção simplesmente porque ela exigia esforço para ser preparada. Será que você não tem recebido bênçãos em estado bruto e as tem rejeitado por preguiça de trabalhar, las até que atinjam o seu potencial máximo? Muitas vezes,
Nós cobiçamos as conquistas prontas dos outros porque não queremos ter o trabalho de transformar o nosso próprio maná em pão de cada dia. Vocês não estão captando a profundidade do que o Espírito está ministrando aqui. Anotem esta palavra profética no seu coração. Colaboração. Essa foi a grande lição que Moisés precisou aprender no deserto. Durante toda a sua trajetória de liderança, o Senhor ensinou a ele que a obra não seria realizada de forma unilateral por Deus, mas sim através de uma parceria íntima entre a soberania divina e o esforço do homem. Na primeira vez em que receberam a lei de Deus, o próprio Senhor esculpiu as tábuas de pedra e escreveu os seus mandamentos com o seu dedo. Aquilo era pura ação divina. Mas quando Moisés desceu do monte e viu o bezerro de ouro, as tábuas caíram e se quebraram. Na segunda vez, o Criador mudou a estratégia e ordenou que Moisés esculpisse as pedras para que ele as escrevesse. Isso é o que chamo de colaboração ativa. O Pai nos ensina constantemente que Ele não vai derramar milagres se nós nos recusarmos a preparar o caminho. Você ora fervorosamente pedindo um emprego de destaque e o Senhor te envia uma entrevista de trabalho. Você pede uma esposa virtuosa e Ele te dá um simples encontro para começar. Quando você implora ao Pai por uma segunda chance, Ele coloca diante de você uma porta aberta de oportunidade. É a chance dourada de reescrever a sua própria história, de consertar os erros do passado e transformar a sua realidade financeira e espiritual. Essa bênção está bem diante dos seus olhos, ao alcance das suas mãos. Lembre-se de que o maná não caía confortavelmente dentro das tendas dos hebreus. Eles precisavam sair e esticar os braços para recolhê-lo. Preparem-se, pois vocês estão entrando em um tempo de esforço e colheita, onde Deus colocará oportunidades extraordinárias bem perto de vocês. O milagre não vai acontecer de forma passiva. Ele exige que você estenda a mão e tome posse. Essa será a tônica dos próximos meses na sua caminhada espiritual. Você precisará se levantar e agarrar o seu milagre com determinação. Sinto uma unção tremenda. Invadir este altar agora mesmo, com a glória e o Espírito de Deus se movendo intensamente. Entenda que o Senhor não vai acender um forno celestial para assar o maná e te entregar o pão quentinho na boca. O papel dele é derramar o potencial bruto sobre a sua vida, mas cabe a você amassar e assar esse potencial até que ele se transforme no sustento da sua casa. Há pessoas assistindo a esta ministração online que estão prestes a desprezar as bênçãos de Deus por achar que elas ainda estão inacabadas, pisando no pão por falta de visão espiritual. As respostas do Senhor raramente se parecem com os moldes exatos das nossas orações. Elas costumam se manifestar de forma simples e bruta, como o maná no deserto. Alguém me ouvindo hoje para quem Deus enviou algo que parece incompleto, totalmente diferente da imagem que foi idealizada na sua mente. Você está a ponto de dar as costas para o seu milagre, perguntando com desdém o que seria aquilo. Mas essa passagem marcante de Êxodo é, na verdade, uma revelação profética de Jesus Cristo. Ele mesmo declarou no Evangelho que, embora os antepassados tenham comido o maná físico no deserto e tenham morrido, ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu para dar vida eterna à humanidade. No entanto, quando o verdadeiro pão desceu à terra, a humanidade repetiu o mesmo erro que cometeu com o maná do deserto. Ele veio para os seus, mas os seus olharam para ele e o questionaram, sem reconhecer que ali estava o Messias prometido.
porque ele não se encaixava nos padrões de glória terrena deles. Abram os olhos para este detalhe histórico extraordinário. O povo de Israel passou 430 anos no Egito, sendo escravizado por 400 longos anos. Após apenas 2 meses e meio de liberdade no deserto, vivendo agora como filhos livres, o maná caiu do céu. Se essa história é a sombra da realidade espiritual, saibam que do livro de Malaquias até o de Mateus correm exatamente 400 anos de silêncio profético. No Evangelho de São Mateus, vemos um anjo de Deus se aproximando de Maria com a promessa de que, em alguns meses, ela daria à luz um filho cujo nome seria Jesus, o Salvador que livraria o povo de seus pecados. Mesmo diante dessa maravilhosa promessa, muitos ainda duvidam e murmuram. Eu profetizo que toda palavra de dúvida vai cair por terra na sua vida hoje, para que você passe a crer verdadeiramente que o envio do Senhor é o cumprimento fiel da sua promessa. Chega de questionar o agir do Altíssimo na sua história. Fiquem todos de pé neste lugar, pois o Senhor está derramando um potencial grandioso sobre a vida de cada um de vocês hoje, seja aqui no templo ou assistindo através da transmissão online.